Declaro aberta a sessão. Convido os senhores vereadores para a oração do Pai Nosso. As comissões permanentes de Legislação e Justiça, Orçamento e Finanças, Tomada de Contas, Obras e Serviços Públicos Municipais, Agropecuária e Meio Ambiente, em reunião conjunta, emitem o parecer conjunto sobre o projeto de lei número 12/2016, que dispõe sobre a alteração em carga horária do cargo de assistente educacional e da outras providências. Relatório. O projeto de lei ora em exame é de autoria do prefeito municipal. Dispõe sobre a alteração do plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores públicos do município, visando adequar a carga horária do cargo constante ao anexo 2 da Lei Municipal número 1608/2011 de assistente educacional, código nível MDA 001, símbolo de vencimento PMA-DA 01, para a carga horária de 30 horas semanais. Altera-se ainda a escolaridade mínima exigida, constante no anexo 2 da Lei Municipal número 1608/2011, do cargo de assistente educacional para a escolaridade mínima, ensino nível médio técnico. Fundamentação. A iniciativa para a elaboração do projeto de lei dispõe sobre planos de carreira dos servidores públicos do Poder Executivo. A toda evidência é do prefeito municipal, como previsto na Constituição da República. Por outro lado, com o passar do tempo, verificou-se a necessidade de alterar cargos no quadro de servidores, visando adequar cada carga à sua devida carga horária, bem como a escolaridade mínima para exercer. Conclusão. Em face do exposto, as comissões permanentes da Câmara Municipal de Turmalina conjuntamente opinam pela constitucionalidade, pela legalidade, pela juridicidade do projeto de lei número 12/2016 e no mérito manifesta favoravelmente a sua aprovação. Plenário do Dr. Afonso de Ligório Santiago, 11 de março de 2016. Assina-se o vereador. Assina-se o vereador Tibinha, José Geraldo Rocha e Edivano Luiz dos Santos. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças e Tomada de Contas, o Ali Francisco da Silva e José Geraldo Rocha. Pela Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais, Petrônio Macedo César e Irineu e Noraldino Gonçalves. Pela Comissão de Agropecuária e Meio Ambiente, Vicente Chevrolet, o Ali Francisco e Kelson de Oliveira Andrade. Parecer o projeto de lei número 12/2016 está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Projeto de lei número 12/2016, que dispõe sobre a alteração e carga horária do cargo de assistente educacional e da outra providência. Projeto de lei número 12/2016 está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Senhor presidente, eu vou me abster de votar o projeto 12. Aprovado com uma abstenção. Parecer conjunto das comissões permanentes da Câmara Municipal de Turmalina. Projeto de lei número 14/2016, que dispõe sobre a concessão e isenção de juros e multas, bem como o parcelamento de débito escrito em dívida ativa e da outras providências. Autor, prefeito municipal. As comissões permanentes de Legislação e Justiça, Orçamento, Finanças, Tomada de Contas, Obras e Serviços Públicos Municipais, Agropecuária e Meio Ambiente, em reunião conjunta, emite o parecer conjunto sobre o projeto de lei número 14/2016, que dispõe sobre concessão e isenção sobre juros e multas, bem como parcelamento de débito escrito em dívida ativa e da outras providências. Relatório. O projeto de lei ora em exame é de autoria do Executivo Municipal. Tem por objetivo a concessão de isenção de multas, juros aos contribuintes que quitarem seu débito escrito em dívida ativa em uma única parcela de até 60 dias após a publicação desta lei, além de poder parcelar os valores escritos em dívida ativa, incluindo os valores de juros e multa, e até 6 parcelas, desde que o valor mínimo da parcela não seja inferior a R$ 50.
com vencimento da primeira parcela em 60 dias após a publicação desta lei. Concede-se também desconto de 50% na dívida ativa de lançamento sobre o valor de IPTU referente ao ano de 2015. Fundamentação. Trata-se de uma matéria de alçada do município, uma vez que é de sua competência a instituição e regulamentação e a cobrança de tributos de sua competência, bem como a concessão e isenção em relação aos mesmos. A Lei Orgânica Municipal, no artigo 35, no inciso 2, estabelece a possibilidade de concessão de isenções e anistias fiscais e remissão de dívidas quanto ao interesse público, por exigir, no presente caso, a concessão e isenção tem por objetivo oferecer ao contribuinte inadimplente formas legais e alternativas de honrar os seus deveres e obrigações em relação aos corpos municipais. O desconto de juros e multas, bem como o parcelamento de débito, facilitará a recuperação de valores inscritos em dívida ativa, os quais, historicamente, não vêm sendo recuperados pelos meios atuais de cobrança. A isenção tributária é a dispensa legal do pagamento do tributo devido que é regulado pelo Código Tributário Nacional nos artigos 175 do inciso 2 e 179. Na isenção se reconhece a incidência do tributo, mas se dispensa-se o pagamento do principal ou dos juros e multa, desde que ocorram as circunstâncias de direito, de fato, que legitimam a liberação da dívida principal e seus acessórios. Portanto, o interesse público na concessão dessa isenção se justifica uma vez que o município deve empenhar diante das normas do TCMG para a recuperação desses valores. Conclusão. Em face do exposto, as comissões permanentes da Câmara Municipal e Turmalina conjuntamente opinam pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do projeto de lei número 14/2016. Assina-se pela Comissão de Legislação e Justiça, vereador Timinha, José Geraldo Rocha e Edivando Luiz Santos. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, o Arne Francisco e José Geraldo Rocha. Petrônio Macedo César, Irineu e Noraldino Gonçalves. Pela Comissão de Agropecuária e Meio Ambiente, Vicente Chevrolet, o Arne Francisco da Silva e Kelson de Oliveira Andrade. Parecer o projeto de lei número 14/2016 está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Projeto de lei número 14/2016, que dispõe sobre a concessão de isenção sobre juros e multas, bem como o parcelamento de débito escrito em dívida ativa e da outras providências. Projeto de lei número 14/2016 está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Parecer conjunto das comissões permanentes da Câmara Municipal de Turmalina. Projeto de lei número 16/2016, que abre orçamento em vigor de crédito suplementar a favor da Câmara Municipal de Turmalina, no valor global de R$10.000 e da outras providências. Autor, presidente da Câmara. As comissões permanentes, Legislação, Justiça, Orçamento, Finanças, Tomada de Contas, Obras e Serviços Públicos Municipais, Agropecuária e Meio Ambiente, em reunião conjunta, emitem um parecer conjunto sobre o projeto de lei número 16/2016, que abre ao orçamento em vigor crédito suplementar a favor da Câmara Municipal de Turmalina, no valor global de R$10.000 e da outras providências. Relatório. O projeto de lei ora em exame é de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal. Visa a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento em vigor e em favor da Câmara Municipal para custeio de despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atividades do Poder Legislativo Municipal. Fundamentação. A abertura de crédito suplementar é prevista na Lei número 4.320/64, que institui as normas gerais do direito financeiro para a elaboração do controle de orçamentos da União, dos Estados e dos municípios e do Distrito Federal, cuja matéria é tratada em seus artigos 40 e seguintes. No artigo 43,
dispõe que a virtude de crédito documentar depende da existência de recursos disponíveis para acorrer a despesa devendo ser precedida de exposição justificativa. No caso em exame, observe que tais requisitos foram obedecidos, uma vez que os recursos para cobertura de despesas oriundas e de abertura de créditos foram devidamente indicados no projeto. Conclusão. Em face do exposto, as comissões permanentes da Câmara Municipal de Turmalina, conjuntamente opinam pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do projeto de lei número 16/2016 e no mérito manifestam favoravelmente a sua aprovação. Plenário do Afonso de Código Santiago, 11 de abril de 2016. Assina-se pela Comissão de Justiça, Educação e Justiça, Tibinha, José Geraldo Rocha e Edivan Luiz Santos. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Tomada de Contas, Oarne Francisco da Silva e José Geraldo Rocha. Pela Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais, Petrônio Macedo César, Irineu e Noraldinho Gonçalves. Comissão de Agropecuária e Meio Ambiente, Vicente Chevrolet, Oarne Francisco e Kelson de Oliveira Andrade. Pareceu o projeto de lei número 16/2016 está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Projeto de lei número 16/2016, que abre o orçamento em vigor do crédito documentar em favor da Câmara Municipal de Turmalina, no valor de R$10.000 e da outra providência. Projeto de lei número 16/2016 está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 2 e 3/2016. Do vereador Noraldino Gonçalves de Macedo e Vicente Chevrolet. Requerimento número 2 e 3 do vereador Vicente Chevrolet e Noraldino está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Indicação número 14/2016 dos vereadores José Geraldo Rocha, Petrônio Macedo César e Oarne Francisco da Silva. Indicação número 14 está em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Indicação número 13/2016 dos vereadores José Geraldo Rocha, Petrônio Macedo César e Oarne Francisco da Silva. Indicação número 13/2016 está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Foi votado o requerimento do Noraldino e do Chevrolet. Eu falei que é os dois, não, o requerimento número 3 é do Roberto B. Está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Indicação número 12/2016 do vereador José Geraldo Rocha, Petrônio Macedo César e Oarne Francisco da Silva. Indicação número 12/2016 está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Indicação número 11/2016 do vereador Quincas. Indicação número 11/2016 está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Indicação número 10/2016 do vereador Tibinha. Indicação número 10/2016 está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. A palavra está franca. O vereador que quiser usar a palavra, sinta à vontade.
A palavra com o vereador Arne do PT. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, o público que aqui nos assiste, meu boa noite, as pessoas que nos ouvem aos domingos aí pela Rádio Cidade, um bom dia. Primeiro, senhor presidente, eu gostaria de estar somente socializando aqui com a casa um ofício que eu recebi essa semana do deputado Dr. Jean Freire. É um ofício datado do dia 24 de fevereiro de 2016, mas chegou recentemente à minha casa, acredito pelo fato dos Correios, e fica aqui a minha crítica a esse acontecimento que na cidade foi atrasado as entregas no mês passado por inteiro. Várias pessoas vão ter que pagar juros, né, nas suas contas porque os Correios cometeram essa falha aí. Então esse ofício é datado dia 24 de fevereiro, mas chegou recentemente, em que o deputado estadual Dr. Jean Freire comunica que foi solicitado ao secretário Paulo Guedes, né, da Sede Nova, a liberação de 4 poços artesianos aqui para Turmalina. A gente sabe e defende a construção de bacias e barraginhas e barramentos, mas existem alguns locais que é necessário esse paliativo por ser uma forma mais urgente de atender a necessidade de água nas comunidades. E saliento, né, que essa definição dos locais é uma sugestão que fica aqui do deputado, e a gente também acredita que é certo, seja passado um crivo do CMTRS, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que é quem trabalha diretamente com as comunidades rurais e pode avaliar realmente aquelas comunidades que têm uma maior necessidade deste trabalho. Ainda enquanto informação, eu juntamente com os vereadores Petrônio e Geraldo Rocha, nós fizemos um ofício ao Banco do Brasil, que foi entregue no dia 7 de 10 de 2015, solicitando umas reformas para ter acessibilidade ao banco, uma vez que até a calçada que dá acesso à agência não tinha uma rampa, né? E recentemente eu conversei com o Fabiano, que é o gerente do Banco do Brasil, ele disse que está sendo feito as rampas, né, igual foi feito lá, e que está solicitando a colocação de um elevador para atender pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes, pessoas idosas que têm dificuldade de locomoção. Então, é uma cobrança que a gente fez e que está aí tendo um resultado. Ainda a título de informação, eu acho que é uma conquista muito grande que o município está tendo, lembrar que a APIVAD, que é a Associação dos Apicultores do Vale de Jequitinhonha, conseguiu ser o CIF para o funcionamento do entreposto de mel aqui em Turmalina. O entreposto que é uma iniciativa que recebeu recursos de vários segmentos, mas que passou pelo território da cidadania o seu início. E há muitos anos foi feito o prédio aqui em Turmalina e até então não se encontra no funcionamento devido e adequado devido a essa certificação. E agora com essa certificação, o entreposto se encontra no ponto para poder beneficiar o mel in natura que chega em Turmalina, e isso vai gerar, além de valorização do produto, vai gerar mais emprego e renda para a nossa Turmalina. E queria também, senhor líder de governo, fazer aqui uma reclamação dos moradores do bairro Nova Turmalina, ou melhor, 2 reclamações dos moradores do bairro Nova Turmalina. A primeira é referente ao lixo, que o bairro tem pouca lixeira, e as poucas lixeiras que tem ainda é aquela lixeira que é inadequada, porque é fácil do cachorro puxar o saco de lixo, que ela é totalmente aberta. Mas a maior reclamação é a falta de lixeiras no bairro como um todo. Eu já fiz essa reclamação, já caminhei ofício, mas infelizmente não foi atendido, e ficar repetindo o ofício que já foi enviado, uma reclamação que foi enviada, é complicado. Então peço ao novo colega, como líder de governo, tem representado esse governo aí, que leve essa minha reivindicação
que é uma reivindicação de todo o bairro, quanto à falta de lixeiras e a necessidade do caminhão de lixo, desculpa, passar em todas as ruas para recolher lixo, porque o bairro cresceu muito em número de casas e moradores e a coleta é feita em apenas algumas ruas. Isso dificulta muito o acúmulo constante de lixo. E aproveito também para aquelas pessoas do bairro que ouvir aos domingos nosso trabalho aqui, que o cidadão também tome um pouco mais de consciência e coloque o lixo no dia e no horário previsto para evitar esses maiores transtornos aí. A outra reclamação é quanto às ruas daquele bairro. Eu reforço que existem emendas de minha autoria aqui, solicitando o calçamento daquele bairro, em várias ruas daquele bairro. A gente, ano passado, voltou a venda de alguns lotes para fazer o calçamento. Então, eu quero reforçar, senhor líder, porque o prazo está correndo e eu tenho medo de chegar num período aí que não poder mais fazer as atividades. Então, que Vossa Excelência reforce que os moradores precisam dessa pavimentação naquele bairro. A gente tem lutado constantemente e é necessário. Outra situação, senhor líder, um pouco mais complicada, porque se encontra sem o secretário, mas é necessário cobrar pela terceira, quarta ou quinta vez, não recordo, é a construção de lombadas próximo à Proinfância e na Rua do Esporte, ao fundo do Campestre. São dois locais que o trânsito é intenso, principalmente próximo à Proinfância, a hora que está saindo as crianças da creche ali, tem pessoas que descem em alta velocidade, tanto na rua próxima à Proinfância quanto na Rua do Esporte. Recentemente houve acidente com crianças lá e a gente entende que um redutor de velocidade vai inibir aquelas pessoas que passam ali em alta velocidade. Concluindo aqui as minhas colocações, eu gostaria de pedir também, senhor líder, uma agilidade da operação Tapa Buracos para o início da Rua Rosa Virgínio, ali entre a Rua Zusa Cordeiro e a Avenida Amazonas, que está horrível, tem mais buraco do que local que dá para você passar lá. Então, que seja feito essa ação de tapa-buracos lá. E concluindo agora com isso, senhor líder, senhor presidente, amanhã eu e o vereador José Geraldo Rocha estaremos em BH, acompanhando a assinatura de um convênio que está liberando 5 academias ao ar livre para Turmalina, que são emendas dos deputados Dr. Jean Freire e Rogério Correia. É só isso por hoje. Uma boa noite a todos. A palavra continua franca. Com a palavra o vereador Petrônio, do PR. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, funcionários desta casa, público que nos ouve, no qual eu gostaria de cumprimentar a pessoa do amigo Boaventura, sempre presente aqui. Boa noite. Aproveito a oportunidade também para cumprimentar todos os internautas e rádio ouvintes que nos ouvem através da rádio.com e também das ondas sonoras da rádio Cidade FM, aos domingos que as reuniões da Câmara são transmitidas. Bom dia. Primeiro eu gostaria de parabenizar a toda a família do Zeca pela cavalgada do Zeca, ocorrida ontem na Fazenda Campo Alegre. Evento muito bem organizado, toda a família trabalhando em prol daquelas pessoas que saíram de suas casas logo de manhã para prestigiar, essa cavalgada lá na comunidade do Fânia. Em nome do nosso novo colega vereador José Geraldo Rocha, eu estendo os cumprimentos de todos aqueles que lá estiveram, participando de uma grande festa, um encontro de amigos, um bate-papo gostoso, muito regado de muito churrasco, e também muito forró e moda de viola.
parabéns pelo evento realizado lá. Estou externando a vontade de todos aqueles que lá estiveram, que tiveram um excelente domingo lá na Fazenda Campo Alegre, né? E externo aqui os meus parabéns a vocês, organizadores desse evento. Agradecer também os professores lá do SESEC, amigos do Lar do Idoso, a Simone, né, representante da Secretaria de Agricultura do município, que conseguiu com nós as mudas, o novo colega vereador Arley, parceiro de sempre, né, e todos aqueles que contribuíram para o plantio das mudas ao redor lá do SESEC e do Lar do Idoso, uma ação que nós fizemos na quinta e sábado passados, ação essa que ao longo dos anos com certeza irá contribuir muito para a melhor qualidade de vida de todos aqueles que frequentam aquela escola, também das pessoas que vivem ali no Lar do Idoso. Tenho certeza que foi uma ação de suma importância para todos nós. Eu gostaria de trazer aqui, ao líder de governo, uma reclamação a mim direcionada dos moradores da Rua Carbolita a respeito da demora das obras que serão realizadas pela Copasa, questão do esgotamento sanitário daquela rua. Eles já há algum tempo organizaram um abaixo-assinado, levaram até a Copasa, essa obra já foi licitada, mas essas pessoas, eu acho que o poder público tem que exigir da Copasa uma agilidade nessa obra, uma vez que, pelas notícias que todos os moradores que ali residem têm, é uma rua que tende a ser calçada, né? Inclusive com esse recurso aí de 1 milhão assinado junto ao BNDRG, e a gente sabe que tais ruas, se elas não tiverem o esgotamento sanitário, essa obra não pode acontecer. Então a gente pede interferência do Executivo para que cobre da Copasa, para que ela possa cobrar da empreiteira que ganhou essa licitação, para agilizar as obras, para que essas pessoas possam, além de serem contemplados com o esgotamento sanitário, possam também ter a porta de suas casas calçadas, o que melhorará com certeza a qualidade de vida de todos que ali residem. Trago também uma reclamação que vem até aqui coincidir com a reclamação do nosso colega Arley a respeito dos Correios, né, com a demora na entrega das suas correspondências. Os moradores da Rua do Poção, né, me procuraram alguns dias atrás, reclamando não só dessa data, mas pelo que eles me relataram, que se eles não se dirigirem, cada morador se dirigir à agência dos Correios de Turmalina, eles não recebem a conta de luz daquela rua. E não recebendo, consequentemente, serão penalizados com multas e juros. Então, assim, uma reclamação, tem que ver o que pode ser feito para que os moradores da Rua do Poção, ali no bairro da Saudade, como nós que moramos no centro, como os outros moradores, eles possam receber em suas casas, né, as contas de energia elétrica, para que eles possam, então, pagar as suas contas em dia também. Outra reclamação, nosso colega líder de governo, que a partir da última semana eu fui procurado por algumas pessoas e amigos diabéticos, em relação a algumas pessoas que tiveram, alguns diabéticos que tiveram no posto de saúde e procurando, né, por as suas tiras para medir glicemia e às vezes até insulina e faltando, né, essas coisas lá no posto de saúde. A gente sabe que é um direito de todo diabético receber, né, as tiras de glicose e também a sua insulina lá no posto de saúde. Inclusive é feito um cadastro anualmente para que essas pessoas possam ser contempladas, né, com o que é de seu direito, mas infelizmente tem faltado isso já a partir de semana passada nos postos de saúde. É necessário que veja com o governo do estado, que é o responsável por estar mandando isso, o porquê que isso ainda não está acontecendo. Então,
Espero que você leve, né, as reivindicações e reclamações nas quais eu estou aqui fazendo, né, em nome daqueles que me procuraram para que eu fizesse, e espero, né, tão logo termos a resposta e uma resposta positiva. Sem mais pelo momento, desde já agradeço, desejando a todos uma ótima semana. Boa noite. A palavra continua franca. Palavra com o vereador Elineu do PPS. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos assiste até nesta hora, a qual quero cumprimentar aqui na pessoa do meu amigo vereador aqui, de nosso do Prado, Juvenal. Seja bem-vindo a essa casa, Juvenal, pareça mais. Senhor presidente, eu quero aqui pedir ao nosso líder de governo aqui, sobre que pedisse a direção de licitação da prefeitura para nos informar sobre a firma que está cuidando da iluminação pública de Turmalina, porque pelo que sabemos foi trocada a firma aí, porque a outra não funcionou, e no entanto até hoje a gente não ficou sabendo de nenhum serviço da nova firma que foi vencedora da licitação para cuidar da iluminação pública. E a gente tem recebido várias cobranças de luminárias aí apagadas e muitas partes de ruas escuras, né? Inclusive há poucos dias encontrei uma pessoa aqui do bairro São João Batista fazendo lá no gabinete a mesma reclamação, que na região dela até hoje as ruas não foram consertadas. Eu quero aqui também dizer, Chiquinha, nosso líder de governo, sobre a questão da roçação das estradas, porque tem muitas estradas que até foi patrolada, passada a máquina, mas que as margens da estrada estão muito sujas, muito mato, né? Mato alto, correndo risco agora com a estrada melhor, o pessoal pisa mais um pouco, anda mais, corre o risco de um acidente aí. Outra coisa também, senhor presidente, que eu gostaria de dar aqui, eu acho que agora dessa vez uma boa notícia, sobre a água do Lamba, que graças a Deus na sexta-feira essa água caiu na caixa, na primeira caixa ali do Zé Davi. Então foi um motivo de satisfação para mim, porque a gente conhece todo mundo daquela região e até então o pessoal perguntava e a gente não teria como responder. Então me parece que são pequenos detalhes agora. A preocupação maior era da água cair na primeira caixa, o bombeamento do rio, que é um bombeamento pesado, né? E que estava havendo algumas deficiências no encanamento e pelo jeito a água caiu na caixa, uma vazão boa, né? Então, se Deus quiser, vai abastecer bem aquele pessoal ali. E mais é o seguinte, dizer que o prefeito esteve lá, eu quero até parabenizá-lo, né, pela estada lá, viu como é que funciona. No momento que eu esteve lá, teve uns 3 vazamentos lá, ele viu o pessoal trabalhando, como é que trabalha, porque o trabalhador tem feito a sua parte, que é trabalhar e executar o serviço da forma certa. E ele pediu também que o pessoal trabalhasse no sábado para adiantar, o pessoal trabalhou, achei importante porque ele teve a condição de ver com seus próprios olhos como é que está o funcionamento lá do serviço, e eu acho que essa é uma boa notícia, né? E mais, quero aqui cumprimentar a todos que nos assistem, desejar um bom final de semana a todos, deixar aqui a minha prece, a minha oração, que Deus proteja e abençoe a todos e a todas. Muito obrigado. A palavra continua franca. Palavra com o vereador Zé Geraldo do PT. Senhor presidente, boa noite, novos colegas.
Cumprimento aqui o novo colega vereador da cidade de Leandro do Prado, o Juvenal, que está nos assistindo. Seja bem-vindo, Juvenal. Também na pessoa do Carlos, lá da Saudade. E a comunidade turmalinense, urbana e rural que nos ouve através da rádio, aos domingos, um bom dia. Eu quero hoje, nesse momento, me solidarizar à família do senhor Pedro Cordeiro de Oliveira, né? Seu Pedro Cordeiro, que é tio Pedro, é meu tio. Seu falecimento hoje, um homem íntegro, que sempre teve a sua vida dedicada à família, e um senhor bom de prosa, adorava receber as pessoas e bater papo. E que Deus possa dar o conforto a toda a sua família nesse momento de perda. Eu achei que eu não ia precisar falar mais desse assunto, né, mas eu vejo pertinente a questão dos cães soltos na rua. Hoje, a cada dia que passa, nós temos tido um índice muito grande de cães doentes, cães famintos, cães que estão perturbando o sono das pessoas, latem à noite, um alvoroço danado. Tem causado acidentes, um e outro tem caído de moto por causa dos cães. Então é urgente, líder de governo, a conclusão das obras do canil. Para dar condição melhor de vida a esses animais. Cabe também aí aos donos e proprietários de cães ter esse devido cuidado. Muita gente tem os cães, deixam soltos, quando criam, deixa os filhotes na rua. Então cabe a cada um manter os presos, vacinados e evitando a sua procriação. Então assim, a cada dia, na minha rua que não tinha, hoje eu contei 5. Cada um mais feio que o outro, porque estão doentes e acaba que as pessoas tratam, mas não estão tendo o devido cuidado igual deveria ter. Um outro alerta que eu quero fazer... Não, colega. Pois não, vereador. Só a respeito da questão na qual você falou aí a respeito dos cães, né? O que me surpreende, inclusive em uma conversa com a moradora do bairro do Campo, ainda no sábado, quando nós fazíamos aquela ação do plantio de mudas lá em torno do SESEC, é que pessoas turmalinenses que hoje vivem em outras cidades do Brasil, ao saber que a administração estava iniciando a construção de um canil, né, se manifestam querendo contribuir para que pudesse fazer um bom tratamento, inclusive pela divulgação daqueles animais que serão recolhidos nas ruas de Turmalina, né? Então, assim, uma coisa que me surpreendeu a princípio e que eu tenho certeza que, sabendo fazer uma boa parceria entre essas pessoas que gostam de cuidar dos animais, além de estar tirando os animais da rua, nós conseguiremos com essas parcerias, né, entre prefeitura, amigos de animais e outros que estão dispostos aí, fazer um tratamento devido com esses animais que estão aí soltos nas ruas. E essas parcerias serão necessárias devido ao alto custo que é um canil. Né? Manter aí esse tanto de cachorro preso, você tem que ter vários cuidados. Não é só prender, é cuidar e dar condições de vida para eles. Um outro alerta que eu quero aqui fazer à população é sobre o envolvimento e a responsabilidade para ajudar no combate aos focos do mosquito de dengue, transmissores da dengue, da zika e da chikungunya. É um trio em um, né? 3 por 1 mosquito, e que a gente percebe que a cada dia os casos aumentam na nossa cidade, muitas suspeitas, a comprovação é mais ao final da doença mesmo, mas nós temos que, é um dever de cada cidadão cuidar do seu espaço, dos seus lotes e das suas casas. Fazer a vigília, 10 minutos, né, por semana que você fizer. Há um empenho grande hoje do governo, tanto federal quanto estadual e municipal,
E só o pessoal das zoonoses, que trabalha muito bem, quero parabenizá-los pela dedicação, pelo esforço, por esse trabalho, mas só eles não irão combater os focos. É preciso que cada cidadão, cada cidadã tenha consciência, né, dos seus hábitos e comece a mudar os hábitos, as atitudes, para que a gente tenha aí uma cidade limpa, uma cidade melhor. Uma das preocupações é a questão do descarte do lixo. Ele deve ser verificado. Muitas pessoas têm usado lotes vagos para jogar lixo. Então a pessoa, às vezes o dono do lote foi lá, limpou, o lote não está cercado, mas está aberto, e eles jogam os restos de construção, materiais, todos os lotes. E tem também feito, a própria prefeitura tem feito algumas limpezas, mas faz no mesmo dia à tarde, outras pessoas já jogaram entulho, já desmancharam todo aquele trabalho que foi feito. Então esse cuidado com o descarte do lixo, verificar os locais adequados e cada um cuidar, né, do que você produz, para que a gente diminua essa proliferação de casos e que diminua também os casos de dengue em nossa cidade. Por sorte, não tivemos ainda nenhuma fatalidade, mas nós temos que trabalhar para que isso não aconteça. Nós estamos tendo aí os casos mais simples, mas quem está tendo não deseja para o pior inimigo, porque as dores são muito e as pessoas ainda colocam o seguinte: não desejo para o pior inimigo. Outra questão aqui, Lida, que nós vamos cobrar é a questão do patrulhamento das estradas rurais. Tem muitas estradas que precisam ser patruladas e também, lembrando, a necessidade de atender a comunidade como um todo. Vai na comunidade para o Zé e para o João, fica o Chico, a Maria e o Benedito sem fazer. Então precisa fazer para a comunidade inteira, atendendo todas as pessoas que precisam de ir e vir e ter uma estrada boa para trafegar. Concede uma parte, não? Concedo. Nessa linha, senhor líder, eu gostaria também de fazer a cobrança que alguns moradores da comunidade de Olhos d'Água reclamaram que a Patrol Terlar fez um bom serviço para alguns, mas deixou outros sem atender. Então, que esse planejamento em ir na comunidade, o operador tem que sair daqui ciente que o que é para ser feito na comunidade tem que ser de igual para todo morador daquela região. Então, lá na comunidade de Olhos d'Água, fica aí a minha reclamação, que tem pessoas lá que não teve a estrada patrolada. Obrigado, Paulo. Muito bem, vereador. Também está precisando a manutenção de lâmpadas e uma instalação de luminária no final da Avenida Minas Gerais, que é próximo à Madeireira do Chiquinho. São vários moradores, mas estão no escuro. É uma rua, né, uma avenida, é o final da avenida, é um local mais recuado que está precisando aí dessa iluminação. E clareando, no vereador Irineu, a empresa que começou a fazer o serviço, ela já começou a fazer algumas alterações, algumas trocas no centro da cidade. Mas como a cidade está muito escura, quase que não foi percebido ainda que foi feita a troca. Então, a gente pede que realmente intensifique a manutenção das luminárias, na instalação de outras, porque a cidade realmente tem estado escuro. Estava observando a Praça do Cemitério, no sepultamento do Tom, pôde perceber o quanto que a praça está escura. Então é troca, tem os postes, mas faltando lâmpadas, né? O telefone de contato da telefone da prefeitura. Eu não lembro dele agora, Pedro, você tem aí? Tem que falar com a Natália. Qual que é o telefone aí? Informe aí que eu não estou com ele registrado aqui. Na verdade, depois da mudança do contrato, parece que o cadastro de troca de lâmpadas agora é feito diretamente com a Natália, que trabalha na Secretaria de Obras, né? E isso pode ser feito pelo telefone 9918 40280. Falar com a Natália, lá na Secretaria de Obras, ela está fazendo o cadastro de todas as lâmpadas. E para uma informação até para o vereador Irineu,
Parece que essa semana a Luz Mineira está direcionando para Turmalina 2 veículos para intensificar o serviço nos bairros Nova Turmalina e Maria da Roda, até então os bairros com maior necessidade devido às solicitações feitas pela prefeitura, tanto nesse telefone da prefeitura, tanto também pelos funcionários da prefeitura. E complementando também na fala do vereador Irineu sobre a água do Lamba, eu vejo que nesse projeto a gente percebe aí o mau uso dos recursos públicos. Está vendo agora a troca dos canos que foram colocados, alguns já, pelo que percebe-se, já foram colocados quebrados, e a demora, são mais de 18 anos. Então é um investimento que precisa ser contínuo, que precisa ter uma manutenção mais frequente, e com isso a gente percebe o mau uso dos recursos públicos, porque agora estão precisando trocar quase toda a totalidade de canos. E essa demora na execução. A água chegou lá na caixa do Zé Davi, um avanço, mas também parece que deu um probleminha logo mais embaixo, que hoje seria sanado. Então o que a gente torce, o que a gente cobra é que esse projeto tenha fim, que ele realmente conclua e que os moradores daquelas 4 comunidades possam ter a água na torneira conforme foi prometido. Eles estão dispostos a fazer os seus próprios encanamentos, já fizeram, mas esse cuidado com o recurso público, esse cuidado com as empreiteiras, quando vão executar, esse acompanhamento precisa acontecer, porque ela é feita, mas é feita de uma maneira inadequada. Até os canos, quando chegam, eles precisam bem armazenados. Eles ficam expostos por muito tempo ao sol, quando vão para o campo, ficam de todo quanto é jeito e acabam quebrando. E aí a água, com a pressão que tem, ela vai estourar, vai abrir o tempo todo. E nós esperamos que não complete aí 20 anos para que essa água realmente seja inaugurada e chegue na casa das famílias. Para encerrar, eu quero, em nome da família Suzeca, do seu Zuz e Dona Zeca, agradecer a todos que estiveram presentes hoje na Fazenda Campo Alegre. Ontem, na cavalgada, foi um sucesso, a família trabalhou em peso, mas valeu a recepção das pessoas, um encontro festivo, muitos amigos, uma música boa, boa comida, e a participação foi muito boa. Então, que o ano que vem provavelmente tem mais, e o que era a ideia de está sendo acampada por toda a família. Então, muito obrigado pela presença, e a Fazenda está lá, voltem sempre. Muito obrigado e boa noite. A palavra com o vereador Noraldino do DEC. Senhor presidente, senhores vereadores, o povo que nos assiste, quero cumprimentar aqui velho amigo, companheiro e colega vereador Juvenal, aproveitar para parabenizar pelo excelente trabalho que faz na cidade vizinha como vereador. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Cumprimentar o público que nos acompanha e segue o nosso trabalho através da Rádio Sinal, da Rádio Ponto Bom. Senhores vereadores, hoje eu quero colocar um assunto aqui que nós estamos vivendo hoje no país, e até hoje nessa casa ainda não pronunciou a respeito do momento que o país está vivendo. E eu acho que nós não podemos deixar em nenhum de manifestar o nosso sentimento, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando, o que a gente está assistindo e as nossas conclusões. Eu quero falar com muita tristeza de um país tão rico como é o Brasil, com tantas potencialidades. E, infelizmente, a classe política está aterrando o país.
a cada dia que passa, a gente acompanha a situação da saúde no Brasil. E aqui, mais perto, a gente pode acompanhar o sofrimento de tantas famílias. Quando interna uma pessoa da família e que precisa de uma vaga fora, agonia de haver, esperar dias, semanas, para conseguir encontrar uma vaga de uma transferência do hospital para outro hospital onde tem a condição de cuidar daquele paciente. Infelizmente, a corrupção tomou conta do país. O povo paga impostos suficientes para termos uma saúde de primeiro mundo, para termos uma educação de primeiro mundo. Mas nada disso nós estamos tendo. Porque a corrupção encarrega de usufruir de forma desonesta dos impostos que nós pagamos, que o povo brasileiro paga. E está aí, é a falência de onde não pode existir, principalmente saúde e educação. Principalmente saúde e educação. Estou colocando isso porque nós precisamos fazer uma grande reflexão nesse país, do comportamento de cada um. Porque a política que está aí, ela só se consegue sustentar através da corrupção. É dos acordos com os empresários, é através das propinas, das doações ilegais. Então é preciso que todos nós, do eleitor mais simples até aqueles que disputam os cargos mais importantes desse país, é preciso fazer uma reflexão. Dessa forma que está aí, é impossível a gente ter um país melhor. É impossível. Infelizmente, eu imaginei há anos atrás, quando tive a oportunidade de participar da campanha das diretas já, no momento que a gente enterrava a ditadura desse país, por um momento eu pensei que os problemas do país iam ser resolvidos. Mas hoje a gente depara com esse grande problema, que é da corrupção. Uma corrupção quase generalizada, infelizmente. Então nós temos que preocupar, e não podemos nos calar, nós temos que falar, nós temos que discutir esse assunto. Às vezes eu percebo que as pessoas evitam tocar nesse assunto, evitam discutir esse assunto. E nós temos que discutir, porque está afetando a cada um de nós, está afetando as cidades, os estados, está afetando o nosso país. Então nós temos que discutir. Agora, tem um ponto que eu percebo e sinto que é muito positivo que está acontecendo no país. Porque nós sempre ouvimos falar, cadeia é só para pobre. Cadeia, né, há uns anos atrás a gente ouvia muito isso. Cadeia é só para ladrão de gado. E hoje, quando a gente está vendo aí, assistindo, os maiores empresários desse país, os diretores das maiores empresas desse país, políticos de expressão nacional, que ocuparam cargos relevantes desse país, presos. Então eu acho que esse é um sinal positivo. Então eu quero aqui só dizer que é um momento que cada um tem que fazer uma reflexão. Que cada cidadão, cada eleitor, cada político, porque essa corrupção
quase generalizada aí, é para sustentar, muitas vezes, uma política errada nesse país. Uma política cara nesse país. E que as manobras para ganhar a eleição forçam as práticas erradas, criminosas e corruptas. E quero, eu acho que assim, às vezes a gente escuta tantas coisas nesse momento, tantos comentários, e cada um tem o direito de pensar, de analisar, de falar o que acha. Mas muitas vezes a paixão partidária ou a paixão política faz as pessoas concordar com o que é errado. Então, eu acho que nós temos que ter o sentimento acima de tudo, presidente Quintas. Se descobrir uma corrupção no PSDB, que seja punido mesmo do PSDB, do PMDB, do PPS, do PT, do PCdoB, do Democratas, enfim, não importa, não importa. Nós temos, eu valorizo as estruturas partidárias, respeito as estruturas partidárias, mas aonde que a justiça descobrir o erro, nós temos que aplaudir, seja no meu partido ou no partido de qualquer um. Nós temos que aplaudir, nós temos que estar do lado do combate a essa corrupção e dessa prática criminosa. Infelizmente, às vezes muitos podem até pensar, não, a gente está dirigindo a palavra a uma direção. Não, infelizmente, tomara que fosse um problema só do segmento partidário. Infelizmente, é uma prática quase generalizada nesse país. Quase generalizada. A gente vê a cada dia divulgando mais nomes de diversos partidos. Então é preciso que os brasileiros entendam que o maior mal desse país, o problema desse país hoje chama-se corrupção. Ela é a corrupção que é culpada do que está passando o povo na saúde, na educação e em outros setores. Eu fiz questão de colocar isso aqui hoje, porque eu acho que uma Casa do Povo não pode deixar de discutir, de abordar os problemas maiores que estão afetando toda a população. Uma parte, não. Conselho, vereador Daniel. Calma aí, tio. Eu concordo com o que você fala e acredito que, assim, realmente o que nós estamos passando no país, a gente tem que discutir, a gente tem que deixar as paixões partidárias de lado, mas nós percebemos que o que está por trás do que vem sendo trabalhado, discutido no país, não é de fato o combate à corrupção. Ele é uma maquiagem, mas há uma outra preocupação por trás disso, que a gente também tem que estar alerta. Isso, por que eu digo isso? Porque todos os partidos, eles estão envolvidos em problemas de corrupção. Todos eles. Visto que há uma vontade de se colocar ou de imputar ao Partido dos Trabalhadores, que está no governo federal, como principal corrupto no caso. E a corrupção não nasceu dele. A corrupção ela é velha. Então é necessário que se investigue todos os casos de corrupção existentes no nosso país. Mas infelizmente há uma tendência hoje de divulgar aquilo que é ligado ao Partido dos Trabalhadores. Quando a gente vê essas investigações hoje, elas acontecem graças ao poder de trabalho da Polícia Federal, que antes não se podia trabalhar. Então ela tem tomado uma direção, tem feito o seu trabalho. Mas só que há também o intuito de alguns de investigar e já dar a punição. Então é contrário a isso, eu enquanto partido do PT, e o que a gente escuta no nosso dia a dia, nós queremos que realmente os fatos sejam esclarecidos. Acredito eu que não será o impeachment que irá resolver o problema do nosso país.
nós teríamos um caos maior nesse Brasil com a interrupção de um governo. Porque até então, o que se coloca, né, na comissão como o crime, que são as pedaladas fiscais, há juristas que atestam que as pedaladas não são um crime de administração. Então a gente precisa deixar às vezes de assistir a Globo, que é interessadíssima nesse sistema, e a outros jornais, a Veja, que também tem um grupo aí que ela defende, e ler outras situações, ver. Isso me entristece. Hoje assistindo o jornal você não ouve mais nada, o tempo todo falando disso, e a gente precisa resolver no tempo, se é para tirar, se é para ficar, mas que resolva da melhor forma, e se a presidenta realmente deve, que ela saia. Acredito eu que se devesse, ela já tinha realmente descido aquela rampa, porque vamos concordar que é uma mulher de fibra, uma mulher guerreira e uma mulher trabalhadora. Há uma briga dela com o Cunha, que começou quando ela retirou de fato um diretor em Furnas, que trabalhava uma propina para ele. Aí a coisa começou e ficou feia. Agora, mais me entristece, é uma pessoa que já tem informações, já tem casos, tem conta na Suíça, tem isso e aquilo, e ele conduz esse processo. Daria maior visibilidade ao campo político uma pessoa honesta buscando tirar um desonesto. Aí é o inverso. Então aí entristece. E nós da classe política temos que realmente estar atentos a isso. Acho que chegou a fase de ser eleitos aqueles que não conquistam o voto, mas pagam por ele. Ou que trocam em favores, em que pagam espécies, que recolhem títulos, que usam de diversas artimanhas para isso. Nós temos realmente que acabar com isso. Aí eu concordo, eu acredito, a corrupção é um mal desse nosso país. E nós precisamos trabalhar em todos os sentidos para acabar com ela. Obrigado pela hora. Vereador, você colocou a questão do impeachment. Eu até acho, assim, na minha concepção, que não é o mais importante no país a questão do impeachment. Não adianta tirar Dilma e colocar João Manuel. O que precisa mudar realmente é essa prática da corrupção. É isso que nós temos que combater. Eu vejo assim, quando você fala PT, não. Eu tive uma admiração profunda pelo ex-governo, pela política, pela conduta do ex-governador Eduardo Azevedo. Hoje está aí, teve que renunciar, condenado. Então eu acho que o que está acontecendo no país, nesse sentido, de punir, de prender, de fazer renunciar, é esse acontecimento que o povo brasileiro deve dar apoio, dar força e ser solidário, sabe? Só assim nós vamos ter um país melhor. É preciso fazer uma reflexão que para que a Dilma ganhasse a eleição, ela, o seu grupo, o seu partido, os seus aliados tiveram que lançar mão da corrupção, dos acordos das empresas, mas assim também são outros governos. Então é esse sistema, no atual sistema, se não for combatido, sai um e entra outro na mesma condição. Então essa condição que nós precisamos defender, respaldar, A gente às vezes fica até triste, porque ninguém quer ver as pessoas sendo condenadas, presas. A gente imagina o sofrimento da família, dos amigos e tudo. Mas é necessário, porque a corrupção tornou uma prática normal nesse país. Olha, para ganhar a eleição tem que fazer esses acordos, tem que vender carro. Olha, gente, é um dos grandes males. A corrupção não é só do dinheiro. Não se olha mais competência para ocupar os cargos públicos, mas os cargos são entregues a acordos políticos, acordos para ganhar a eleição. Eu acho que tem que ter os acordos, faz parte da democracia,
Mas é preciso dizer, os partidos que compõem ali, que fazem um acordo, agora, vocês vão indicar, mas tem que indicar pessoas com competência, preparadas. É esse o problema. Aí não, eu fiz esse acordo com tal partido, ele pode indicar um corrupto, beleza, ele indicou. Então, essa prática que nós precisamos, vereador Zé, mudar, e eu acho que a partir de hoje, eu fiz questão de provocar essa casa, essa instituição que representa o povo, para que a partir de hoje, essa casa acompanhe esse debate nacional, participe desse debate, mostre opiniões, porque até então, todos nós estávamos aqui muito calados. Não é o nosso papel, nós não podemos nos calar, nós temos que expor as nossas ideias, os nossos sentimentos, o que nós estamos pensando, o que nós estamos achando, porque atrás de nós tem muita gente que espera no que nós pregamos, o que nós defendemos, procure entender através de nós, do nosso debate aqui. Então é essa provocação que o vereador Noraldino quis fazer hoje nessa reunião. Então, Zé, tua parte? Tua parte, vereador. Primeiro, dizer que foi muito pertinente a sua colocação, acho que foi bem resumido o sentimento e a vontade de várias pessoas nesse país, e dizer que no plenário é a primeira vez que a gente toca nesse assunto, nesse momento delicado, mas a gente tem sempre discutido nessa casa, nos momentos oportunos, né? E a gente tem, nosso colega Araldino, de combater a corrupção a todo dia, a todo momento, seja nas campanhas eleitorais, como Vossa Excelência diz, nos acordos, seja na compra de votos também, nos ajeitos e nas trocas de favores, chega nas indicações em troca de favores, né? Mas é bom lembrar, né, e reforçar o quanto que a sociedade tem evoluído e tem se tornado politizada. O quanto que o cidadão é capaz de analisar e fazer uma reflexão crítica de cada político. E isso, nosso colega Noraldino e demais companheiros, acredito eu, né, tenho a convicção que é o único meio de se combater a corrupção do nosso país é fazer uma leitura crítica, é avaliar se as minhas ações condizem com os meus princípios, com os meus dizeres, com as minhas defesas, se a minha ideologia reflete do que eu venho praticando e se isso é em favor da sociedade. Vossa Excelência foi muito feliz em dizer: quem dera se a corrupção tivesse em um único grupo, né? Infelizmente tem que ser julgado, aqueles que forem condenados têm que pagar, entendeu? Também acho que o Poder Judiciário, ele também tem que ser avaliado pelas suas ações, porque nós não podemos permitir que se fira a Constituição e fique por isso mesmo. Mas esse é o mal que assombra a nossa sociedade e, infelizmente, a grande parte da corrupção, a maioria está dentro da política, porque não é só na política que ela existe, mas o cidadão tem que reforçar isso aí. Hoje o cidadão é capaz de olhar para o candidato, para o político e não confiar somente naquela cara feliz, naquele tapinha nas costas, mas em analisar. E é isso que é importante, a educação e o estudo, e analisar profundamente. E esse momento que as coisas estão ficando na mesa, nós temos que analisar municipal, estadual e federal, e de forma alguma aceitar ou praticar formas de corrupção. Começando aqui, a gente vai conseguir mudar o país. Então, realmente é um fato importantíssimo da gente debater, é um fato que a gente deveria tentar ter uma audiência pública, trazer a população para expor opiniões, porque às vezes a gente está pensando num horizonte distante e pode ter alguma ação que vai mudar aqui no nosso município, que a função dessa casa é trabalhar pelo município. Mas é um fato pertinente que nós temos que debater, sim, sem paixão, sem partidarismo, mas lembrando que nós somos funcionários do povo e é o povo que tem que dar a diretriz de onde a gente vai trabalhar. Obrigado pela parte, nosso vereador. Eu quero finalizar aqui, já dizendo, vereador Zé Geraldo,
já estou satisfeito de ter abordado o assunto, pelo fato de Vossa Excelência ter emitido opiniões e pareceres, e eu acho que é isso que nós temos que fazer nessa casa, para que as pessoas que acompanham o nosso trabalho possam também entender um pouco o que nós vamos estar debatendo aqui. Eu acho que a partir de agora nós temos que ir acompanhando os fatos, o que está acontecendo, e trazer essa discussão aqui para que as pessoas, principalmente como o Círculo Marina, que nos ouve através das lives, que nos assiste, possa também informando a opinião, porque como eu disse aqui, eu diria até que é uma mudança de cultura que tem que existir na política, né? Enquanto, eu vou dizer aqui, enquanto o Lula tentou fazer uma política talvez pura, ele perdeu todas as eleições que ele disputou. Quando ele trouxe os empresários e fez os acordos, entendimentos, passou a ganhar. Eu estou citando isso aqui como exemplo. Infelizmente, as pessoas às vezes cobram muito a política pura, mas ela valoriza a política cara, a política tipo investimento, a campanha milionária, entendeu? Então é preciso a gente debater para a gente poder provocar essa mudança de cultura na política do nosso país. É a política lá de Brasília, é de Turmalina, é do estado de Minas Gerais, é da cidade vizinha, né? Infelizmente, é uma cultura que nós temos que tem feito muito mal ao país. Muito obrigado. Senhor presidente, me permite aqui, pela ordem de uma interrupção, talvez aqui ferir um regimento, mas eu lembrei de um fato aqui que eu não poderia ter deixado de colocar, sobre a matéria que foi na Rede Record no dia 1º de abril, falando sobre o mau uso do agrotóxico aqui na nossa região, e a gente tem que salientar e reforçar que nós temos que combater de fato esse mau uso. Recentemente a gente teve, há poucos anos atrás aí, o combate, né, de pragas aí, ou de aplicação de defensivos químicos nessas regiões aí de eucalipto via aérea, né? Sendo que a legislação não permite, devido à proximidade de várias comunidades aí na beira do Panado, até mesmo da cidade de Turmalina, e também alguns produtos proibidos de ser consumidos no Brasil. Então, nós moramos em uma região em que o índice de câncer é muito alto e era necessário um estudo que pudesse dar uma conclusão se isso tem a ver com o alto índice de agrotóxico que é utilizado ou que foi, talvez há um tempo atrás, uma quantidade maior, sem controle. Algumas pessoas mais velhas falam que foi enterrado uma quantidade grande de agrotóxico aqui nas margens ali das veredas aqui. E lembrando que esse agrotóxico ele vai para a água, e a água que a gente tem consumido, talvez, não posso concluir isso, não tem estudo, esse agrotóxico tem causado um grande número de câncer no nosso município. Então, é uma matéria bem pertinente da gente, enquanto representante da sociedade, estar discutindo sobre ela. E foi uma matéria interessante, não completa, vamos dizer assim, mas que temos que atenar por essa situação. Obrigado, senhor presidente, pela intervenção. À vontade. A palavra com o líder de governo, Chivinha, do PV. Senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste, que eu gostaria de cumprimentar aqui em nome dos moradores do bairro Saudade presentes, o Meio, o Carlão e o Tica, dizer da satisfação, do prazer que eu tenho de residir naquele bairro. Primeiramente, senhor presidente, como foi abordada a questão da situação que nós estamos passando no país hoje, pelos colegas que nos antecederam, somente a título de informação, a Comissão Especial do Impeachment acabou de votar 38 a 27 pela aprovação do parecer do relator
Jovaí Arantes, pelo impeachment da presidente Dilma, e é bom que cada eleitor, que cada pessoa participe também desse processo, sabendo, olhando, para que veja o que o deputado que ele votou, se realmente está do lado que defenda os seus interesses, e que nos próximos dias nós tenhamos aí essa decisão dos nossos deputados, dos nossos senadores, e que seja essa decisão a melhor para todos os brasileiros. Gostaria de agradecer aos colegas pela aprovação da indicação de minha autoria, indicação número 10, que se trata da instalação de iluminação pública lá na comunidade do Barreiro. Aproveitando para agradecer ao prefeito Gilmar por atender a emenda orçamentária de minha autoria de instalação de iluminação pública na Rua do Esporte, ligando ao bairro Nova Turmalina, apesar do meu, vou dizer, sentimento, senhor presidente, de ter tomado ciência da instalação dessa referida iluminação pública somente através das redes sociais, mas é muito importante que essa população que é beneficiada com aquela iluminação pública saiba que se trata de emenda orçamentária de minha autoria. Esclareço ainda que essa obra também esteve presente nas emendas também de minha autoria dos anos de 2014, 2015, sendo somente atendida essa emenda agora no ano de 2016. Eu espero também que sejam atendidas como esta outras emendas referentes à iluminação pública, das quais eu destinei um valor de R$20 mil, que são elas a instalação de iluminação pública nas ruas Capelinha, ligando o bairro Centro ao bairro Mano da Roda, a rua Vila Mônio Godinho, no início dela, ali próximo à Igreja Batista, as ruas Geraldo Sabina, Felipe Rocha, no final dessas ruas do bairro da Saudade, iluminação pública também na rua Negra Cardoso, ligando ao bairro São João Batista. Essa iluminação pública, eu acredito que estará atendendo e beneficiando a todos os moradores do município, que fazem uso das mesmas. Eu fico satisfeito com a informação do vereador Arley com relação à liberação das academias para o município de Turmalina, vereador Arley, sabendo que a prefeitura tem a participação também nessas academias, eu aproveito para pedir para atender a minha emenda com relação à instalação de uma academia lá no bairro Manga da Roda, informando desde já que a academia do bairro Saudade estará sendo instalada, dado início talvez amanhã já. A máquina, eu acredito que estará amanhã para iniciar a instalação da academia naquele bairro. Eu acredito que dentro de 10 dias ou 15 dias, essa academia já estará funcionando no bairro da Saudade. Com relação à água do Lamba, como já foi informado pelo vereador Irineu aí, já caiu na primeira caixa d'água, a caixa do Zagapi, e muito em breve as pessoas que serão beneficiadas pela água do Lamba estarão com a água em suas casas. E essa novela de mais de 18 anos, eu tenho certeza que terá fim no governo do prefeito Gilmar. São essas minhas palavras. Consegue uma parte? Pois não. Só em relação às academias aí, a gente vai estar amanhã em BH, são 5 academias, e há sim uma previsão de uma para o bairro Manga da Roda, uma para o bairro Vila Nova, e uma para a comunidade de Peixe Cru, uma para o bairro do Campo, e uma que era para Saudade, mas como está indo ser instalada uma pelo próprio município, a gente ainda vai definir em grupo como será, mas o bairro Manga da Roda será contemplado com essa academia. Obrigado. Só lembrando que o bairro São João Batista não fica de fora não. Inclusive já tem a academia para ser instalada no São João Batista. Como eu disse, o valor da minha emenda é referente à iluminação pública, senhor presidente, eu não poderia deixar de falar. Foram R$15 mil
de emenda de minha autoria para as construção e instalação das academias nos bairros Saudade, Manga da Roda e São João Batista. Gostaria de cumprimentar meus novos colegas vereadores, povo que nos assiste, da plateia, povo, em nome do novo colega vereador Guilherme do Prado, eu cumprimento a todos, cumprimentar o pessoal que nos ouve pela rádio no domingo. Iniciando minhas palavras, eu gostaria de ser solidário à família do senhor Pedro Cordeiro, pela seu falecimento. Sem dúvida, a Turmalina teve uma grande perca, mas peço a Deus conforto e consolo a toda a família, que o senhor Pedro foi uma pessoa de muito bom exemplo a todos. E parabenizar o prefeito pelas obras de patrulhamento de estrada na beira do Fanado, que por sinal está ficando uma obra muito bem feita, o pessoal está muito satisfeito. Também por essa conclusão, tomara que conclua o mais rápido possível essa obra da Água do Lamba. Até hoje eu vim de Capelinha, eu vi um caminhão passando carregado de cano, com certeza é para lá, para substituição dos que quebraram, né? E não podia deixar de falar que as palavras dos novos colegas, Noraldino e os outros colegas, vocês foram muito felizes quando vocês falaram sobre corrupção. Infelizmente, a corrupção, o nosso país está doente. A corrupção é uma praga que alastou do país, que a gente não, hoje a gente não pode nem citar de onde veio. Eu fico triste quando eu vi falar em fiscalizar. Nós precisamos, é um dever de todos, de eleitor e nós que faz parte do legislativo, fiscalizar principalmente desde daqui. Porque a corrupção não está só num lugar só não. Ela é, como disse, ela é uma praga que alastou em quase toda a parte da sociedade. E eu fico muito entristecido quando eu ouço um cidadão, um eleitor, às vezes até que seja até inteligente, quando diz assim, que um político bom é aquele que rouba e faz. Isso é uma vergonha para o nosso país. Por quê? Por que não? É o dever de qualquer político é fazer e não roubar. Porque o político já ganha muito bem, o salário dele é muito bem pago. Vereador é muito bem pago, prefeito é muito bem pago, todos são muito bem pagos, ele não precisa roubar para fazer. Então, na verdade, a corrupção é uma servirguiça. Uma servirguiça que só beneficia grande e mata os pequenos. Tem gente aqui passando fome, tem gente passando nueza, pobreza, falta de remédio, que às vezes tem que até recorrer a um vereador para comprar um vidro de remédio, porque não sobra remédio nas farmácias, por causa da corrupção. O pobre vai deixar de comer por causa da corrupção. Vamos dar um basta nisso. Principalmente, vamos começar desde aqui, até chegar no final. Essas são minhas palavras. No mais, uma vez nada tratado, é claro encerrada a sessão.